Ela está sendo gravada. Nós estamos gravando ela. Aí depois você pode ir no YouTube, nosso canal no YouTube, e rever a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, dessa manhã, desse início de tarde já, ela está sendo gravada. Então depois você vai lá no YouTube e confere, tá bom? Para depois não dizer que a gente agrediu as pessoas. Não, nós estamos aqui para pregar a Bíblia. E mais uma vez, nós vamos falar a respeito de algo que não agrada a Deus, que é a idolatria. Você lê isso e abram seus olhos. Primeira passagem, nota, Êxodo, capítulo 20, versículo 34. Para as pessoas que não têm tanta habilidade com a Bíblia, capítulos são os números grandes, versículos são os números pequenos. Então, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, o verso 34, fala a respeito disso. Eu vou até... Muito bem, perdoe, irmãos, é verso 4, eu que falei demais. Êxodo, capítulo... Vou abrir aqui também a minha Bíblia para todos nós acompanharmos. Nós vamos, na verdade, ler do versículo 3 até o versículo 5, tudo bem? Êxodo, nota aí, Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 20. Vocês podem ler para mim, por favor? Muito bem. O versículo 3, Êxodo 20, versículo 3, fala o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muito bem. Bíblia. É só Bíblia. Eu espero que somente seja aberto depois disso. Também Levítico, capítulo 19, versículo 4. Alguém lê para mim aí, por favor? Vai anotando aí. O primeiro foi Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 5. Agora Levítico, capítulo 19, versículo 4. Eu reforço. O sermão de hoje está sendo gravado. Depois você vai lá no YouTube, se quiser conferir mesmo, aí você ouve mais uma vez essa mensagem. A irmã Ruth pode ler Levítico 19, versículo 4? Muito bem, o versículo 4, de Levítico 19 diz o seguinte: Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem. Vamos mais uma. Em nome de Jesus. Salmos, anotando. 115. Vamos ler do 4 ao 8. Salmo 115. Você aproveita e vai anotando. Nós não estamos pregando, nós só estamos lendo a Bíblia, para você ver como isso é forte. Salmo 115, do 4 ao 8. Pode ler, Adriana. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Tá vendo, gente? Não é invenção nossa, é Bíblia. Por isso que eu quero que você vá anotando os versículos, para você não pensar que a nossa Bíblia é diferente da sua, para você anotar e para você conferir através da sua palavra. Nós não estamos ameaçando nem agredindo a religião de ninguém. Estamos só lendo a Bíblia. E a Bíblia até nos ensina a não cometer esses atos. Leiam 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, em nome de Jesus. Quem achar aí rapidinho, você lê 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Muito bem. E também tem outra passagem de várias coisas, lá em Gálatas capítulo 5. Vocês já podem notando aí também. O versículo passado foi 1 Coríntios 10, 14.
Agora nós vamos para Gálatas, capítulo 5, que também fala a respeito disso. Capítulo 5, vamos do versículo 19 até o versículo 21. Podem ler. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, coisas que não agradam ao nome do Senhor nosso Deus. Alguém lê também para mim? Deixa eu até procurar aqui na minha Bíblia rapidinho. Muito bem, é lá em Romanos. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 23. Romanos 1, 22 e 23. Quem achar pode ler. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Muito bem, olha que forte. Vai anotando aí, gente. Outra passagem. Estamos só lendo Bíblia. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 9. Ezequiel 14, do versículo 1 até o versículo 9. Quem achar pode ler. Ezequiel, isso, Ezequiel 14, do 1 ao 9. Pode ler. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Muito bem. Vamos. Terminou? Continue. Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Muito bem. Tem mais? Pode ler. Continuando nos versículos 7, 8 e 9, diz assim: Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinaram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo, Israel. Tem que aparecer com glória, glória. Não foi de paraquedas que eu... Muito bem. Nós temos ainda mais 10 minutos e eu ainda tenho muitos versículos para vocês. Então, se a gente não conseguir concluir todos hoje, amanhã a gente termina. Mais uma vez, lembrando que a mensagem de hoje está sendo, mais uma vez, gravada. Depois você vai lá no YouTube e confere com a gente, tudo bom? Então, vamos ler mais uma. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Deus compara esse ato de idolatria com algo muito terrível. E você vai ver, vai anotando aí, depois você vai lendo na sua casa, tudo bem? 1 Samuel,
15, versículo 23. Quem achou, pode ler. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não te sejas reis. Muito bem, é horrível isso, não é? Vamos lá. Mais uma indicação, versículo muito curto, também muito forte. 1 João, as cartas, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler só mais um 1 João 5, 21 e vamos ler outro, que alguém já abre para mim também, e você já anota, 1 João 5, 21, e também nota Jonas, capítulo 2, versículo 8. Uma das meninas aqui, outras já abrem Jonas, capítulo 2, versículo 8, que eu vou fazer uma rápida explicação sobre muita coisa que muita gente não entende. Eu vou explicar rapidinho e a gente encerra a parte do sermão por aqui. 1 João 5, 21, quem achou pode ler. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Muito bem, guardai-vos disso. E o último de hoje, amanhã, gente, a gente termina, tudo bem? O tempo foi corrido, a gente não tem como concluir hoje. Então amanhã a gente conclui no terço da galera e você já participa com a gente. Jonas 2,8, quem leu, quem achou pode ler. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é ele que tem... Gente, a gente conclui essa parte hoje. Aí o que você vai fazer? Se você tem alguma dúvida a respeito disso, ficou duvidoso, você manda sua pergunta para a gente amanhã aqui no programa, no Terço da Galera, que a gente vai tentar te responder. Muito bem, concluindo. Muita gente diz que o mesmo Deus que proíbe a idolatria foi o mesmo Deus que mandou Moisés criar uma serpente no deserto. Mas o que acontece? Primeiramente, o povo, eles estavam escravizados no Egito. Primeiro, pegando a parte da simbologia, a serpente simbolizava, e até hoje no Egito simboliza o quê? Sabedoria. E o que acontece? O povo agora começou a blasfemar de Deus. O povo começou a murmurar contra Deus, dizendo que era melhor estar no Egito, porque não sei o que, e começou a blasfemar de Deus, a murmurar contra Moisés, a ser ingrato. Aí Deus enviou serpentes. Aí o povo começou as serpentes começaram a atacar as pessoas, a morder as pessoas, e elas acabavam morrendo. Aí o povo reconheceu, disse, nós estamos morrendo porque nós blasfemamos contra Deus. E pediram para Moisés interceder a Deus, para que Deus tirasse aquelas serpentes do meio do povo. Aí Deus diz, olha, cria uma serpente e levanta ela. Aí muita gente diz que o povo ia lá, adorava a serpente, nada a ver. O que Deus falou? Deus disse, quem olhar para a serpente vai ser curado. Sabe o que isso significa? Significa o quê? Que vocês, naquela época, né? Vocês estão morrendo por causa da rebeldia de vocês. E quando olham para a serpente, eles lembram do pecado, eles lembram do erro que cometeram. Então eles até olhavam envergonhados de baixo para cima, porque a serpente estava estendida. Então é algo totalmente simbólico. Aquilo foi para dizer, olha, você fez isso porque você pecou. Porque não tinham como eles olhar para Deus para reconhecer o pecado, porque a glória de Deus iria matá-los. Então tinha que haver isso para reconhecimento do pecado deles. E também é uma simbologia da vinda de Jesus, uma simbologia da crucificação, que ele mesmo disse que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. E simbolizando também já a crucificação para o nosso reconhecimento e arrependimento. Pegando a última, outros dizem que isso é para simbolizar a fé. A Bíblia diz que a fé que se pode ver não é fé, porque se eu vejo aquilo que eu tenho fé, a minha fé se limita. Então a fé é a confirmação das coisas que não se veem e a prova da que se esperam. Minha fé não pode ser baseada em algo que eu vejo. Ela tem que ser algo que eu não vejo, porque a fé não pode ter limites. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e amanhã a gente continua anotando os versículos e manda suas dúvidas para cá, tudo bem? Vamos orar em nome de Jesus. Glória, glória.